Uma cidade pacata se vê mergulhada em uma sequência de desaparecimentos inexplicáveis, crianças com olhos negros e eventos perturbadores. Durante mais de 30 anos, os moradores acreditaram estar protegidos, mas a verdade é muito mais sombria. Entre conspirações, numerologia e o medo crescente, os moradores começam a perceber que as crianças que vêm à sua porta não estão em busca de doces. Neste Halloween, a cidade precisa fazer uma escolha: resistir ou ser consumida pelo abismo. Halloween é ilegal na minha cidade natal. Nós temos uma tradição muito diferente em seu lugar. Sim, é verdade. Halloween e todas as coisas associadas a ele são totalmente proibidos na minha cidade natal. Havia uma razão muito boa para isso. Cresci em uma pequena cidade perto de Fênix, embora eu não possa dizer qual é por razões que explicarei mais adiante. Muitos anos atrás, o Halloween era celebrado como em qualquer outro lugar. Crianças pedindo doces, festas à fantasia, folhas de outono farfalhando ao vento tranquilo e aquela atmosfera assustadora e pungente que muitos adoram. No entanto, tudo isso mudou na noite de Halloween de 1983. Era um feriado normal para a maioria, mas o que a maioria não sabia na época era o que havia acontecido com a querida Mabel Anifin. Mabel era uma mulher gentil na casa dos 80 anos, uma viúva que passava a maior parte do dia cuidando de seu jardim. O Halloween era uma das suas épocas favoritas do ano, pois ela adorava receber visitas das crianças e mimá-las com guloseimas açucaradas. Era sua própria tradição colocar uma linda maçã vermelha deliciosa junto com os doces que distribuía, na esperança de que as crianças não se entregassem demais. Aquela noite foi a última vez que alguém a viu. Foi descoberta 3 dias depois por um vizinho que percebeu que Mabel não havia sido vista há um tempo. A polícia fez uma verificação de bem-estar e não encontrou vestígios da mulher. Seus 2 cães estavam quase morrendo de fome, mas, felizmente, foram encontrados a tempo para se recuperar completamente. O mesmo não pode ser dito sobre a pobre Mabel. Várias entrevistas com pais acompanhando seus filhos naquela noite, e até mesmo algumas com as próprias crianças, não relataram nada fora do comum. Muitos deles afirmaram ter visitado a casa de Mabel e ela parecia tão alegre quanto sempre. Ninguém ouviu nada realmente interessante, e não havia sinais de luta ou ferimentos dentro da casa de Mabel. Nenhum de seus parentes próximos no país tinha ouvido falar dela também. Era como se a mulher tivesse simplesmente desaparecido da terra. Todos ficamos tristes com a notícia, mas o tempo passou e as pessoas seguiram com suas vidas. Antes de muito tempo, o próximo Halloween chegou. As festividades habituais começaram mais uma vez e um padrão preocupante surgiu pela primeira vez. Havia outra mulher local chamada Jessica Marshall que estava sozinha em casa naquela noite. Ela e seu marido David tinham se casado há poucos meses, e seu trabalho como topógrafo paisagista o mantinha longe de casa naquela noite. David era rico e paranoico. Ele havia instalado um sistema de segurança para proteger sua casa e sua esposa enquanto estava fora. Ele mais tarde admitiu que a verdadeira razão para isso era ter certeza de que sua esposa não estava traindo enquanto ele estava fora. Mas, de qualquer forma, isso não foi suficiente para salvá-la. Mais uma vez, aquela noite foi a última vez que alguém viu Jessica. Não demorou muito para David perceber, e logo após, entrou em contato com a polícia local em pânico. Assim como no caso de Mabel, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência incriminadora na cena, nem conseguiram descobrir qualquer traço do paradeiro de Jessica. A única coisa na casa que parecia indicar algo estranho era a tigela de doces de Halloween derrubada. A polícia se sentou com David e revisou as fitas manualmente logo depois. Eles rapidamente encontraram algo estranho, mas não era o que esperavam. Era 10h17 daquela noite, e as ruas, que antes estavam movimentadas, caíram em relativo silêncio à medida que as crianças voltavam para casa para se empanturrar com seus doces. Foi então que 2 figuras foram vistas se aproximando da porta da casa de Jessica e David. Uma delas estava vestida de abóbora e a outra de espantalho. Pela voz e estatura, foi determinado que eram ambas crianças entre 8 e 11 anos, uma menina e um menino. Jessica abriu a porta, vestida com pijamas, e os cumprimentou da mesma forma que havia feito com dezenas de outras crianças naquela mesma noite. Doces ou travessuras,
As crianças falaram em uníssono, com um tom que parecia desprovido da excitação exibida por outras crianças anteriores. Jéssica elogiou as fantasias delas e se virou para pegar a tigela de doces. As crianças permaneceram completamente imóveis enquanto Jéssica se virava. Ela voltou um momento depois, segurando a tigela na mão. Vocês estão na rua bem tarde hoje. Jéssica estendeu a mão para eles, mas hesitou ao perceber que nenhuma delas estava segurando baldes ou sacolas de doces. Como vocês vão conseguir carregar isso? As crianças apenas estenderam as mãos e não disseram nada. Jéssica hesitou, mas então alcançou lentamente em direção a elas. Seus pais estão com vocês? Jéssica perguntou, derrubando os doces em suas mãos estendidas. Não, estamos sozinhos, respondeu o menino. Vocês estão perdidos? Precisam que eu ligue para eles? Jéssica perguntou e o menino, na fantasia de espantalho, acenou com a cabeça. Ok, você sabe o número deles. Podemos entrar. A menina falou, interrompendo Jéssica. Ela pareceu um pouco surpresa com a pergunta e recuou um pouco na entrada. Ela foi vista trocando olhares com a jovem por vários segundos, antes de finalmente responder. Claro, vocês podem esperar aqui enquanto eu ligo para eles. Jéssica então gesticulou para as duas crianças entrarem, e a porta se fechou atrás delas. Aquela porta permaneceu fechada até David voltar para casa no dia seguinte, por volta das 18 horas. Não houve gritos ou sons de uma briga, e as crianças nunca foram vistas saindo da casa pelas várias câmeras de segurança. A polícia revistou a casa com uma equipe de cães de guarda, mas não encontraram nada. Nenhum vestígio de Jéssica ou das crianças. A única coisa que parecia fora do lugar era a tigela de doces derrubada no chão. Assim como Mabel, exatamente um ano antes, ninguém nunca viu ou ouviu falar de Jéssica novamente. David foi considerado um dos principais suspeitos em ambos os casos, até que seu estado completamente atormentado, seu sólido álibi e a falta de evidências unificadoras o isentaram de ambas. Tragicamente, David tirou a própria vida nos meses seguintes, incapaz de lidar com a perda de sua esposa. O próximo ano foi quando as coisas realmente pioraram, pois 3 outras pessoas foram declaradas desaparecidas, todos levados de locais separados, e todos acreditava-se que haviam desaparecido dentro de minutos um do outro. A polícia começou a suspeitar que havia algum tipo de elaborado esquema de tráfico humano que usava as crianças como isca. Ao contrário dos 2 anos anteriores, no entanto, desta vez havia uma testemunha. Kelsey Bergman, a princípio, estava incrivelmente relutante em se apresentar, mas o encorajamento de seus pais e a desespero da polícia a levaram a fazer uma entrevista. Ela estava petrificada quando a trouxeram, com profundas olheiras e comportamento semelhante ao daqueles que sofreram uma experiência imensamente traumática. Kelsey tinha 17 anos na época e estava sozinha em casa naquela noite quando alguém tocou a campainha. Kelsey se levantou, abriu a porta e encontrou 2 crianças esperando pacientemente na frente da porta, uma menina e um menino. Ela disse que a menina estava vestida de bruxa, enquanto o menino estava vestido de esqueleto. Ela disse que pareciam encharcados, mas não mostraram nenhuma preocupação, apesar das temperaturas abaixo de 0. Kelsey então percebeu que os olhos deles eram completamente negros, desprovidos de qualquer pigmentação. Doces ou travessuras. Eles falaram mais uma vez em uníssono, e mais uma vez sem qualquer tipo de inflexão emocional. Kelsey deu-lhes doces, e a menina perguntou se podiam entrar porque estavam com frio. Kelsey disse que foi quando os sinais de alerta começaram a tocar em sua mente, e ela ficou repentinamente muito desconfortável com a situação. Em vez de deixá-los entrar, Kelsey deu-lhes algumas toalhas e telefonou para a polícia. Essa decisão provavelmente salvou sua vida. Durante os 20 minutos que levaram para um oficial chegar, Kelsey disse que as crianças não fizeram nada além de olhar para ela pela janela da frente. Ela não acha que eles piscaram uma única vez. Antes que o oficial chegasse, no entanto, as crianças simplesmente se afastaram de volta para a noite. Kelsey as chamou, tentando fazer com que esperassem, caso elas realmente fossem apenas algumas crianças perdidas, mas os 2 não responderam. Ela não sabia nem o que contar aos policiais quando finalmente chegaram. Era um relato estranho, e nem todos estavam tão rápidos em acreditar. No entanto, foi uma abertura para a polícia que aproveitou a oportunidade. Apesar de seus esforços, pouco progresso foi feito. Nesse ponto, a cidade já tinha se informado sobre tudo o que estava acontecendo.
Eles exigiam respostas e um desfecho para a estranha sequência de casos. As pessoas estavam realmente começando a ficar nervosas, em que pode ser uma das piores decisões de relações públicas de todos os tempos. O chefe da polícia admitiu que ainda estavam investigando, e sem um suspeito principal ou mesmo um motivo real. Muitas pessoas na cidade então se voltaram contra eles, com algumas até sussurrando que os policiais estavam envolvidos. Em uma tentativa desesperada de acalmar as tensões e evitar mais incidentes, o prefeito tomou uma medida sem precedentes. Ele disse que, para a segurança da comunidade, implementariam um toque de recolher em todas as noites de 31 de outubro e uma proibição total de festas, fantasias que cobrem o rosto e a prática de pedir doces. E assim, Halloween se tornou ilegal. A reunião na qual tudo isso aconteceu foi recebida com um silêncio atordoante. Todos os presentes pareciam atordoados por terem realmente sugerido banir um feriado para tentar interromper os desaparecimentos. Ninguém ficou muito feliz com o compromisso, mas eles, relutantemente, concordaram com isso para a segurança de suas famílias. O próximo Halloween pode ter sido o pior de todos. Ninguém desapareceu desta vez, mas mais avistamentos das crianças foram relatados, dezenas a mais. Isso era apenas o começo. No entanto, havia uma tempestade imensa naquela noite. Trovões e relâmpagos estrondavam enquanto um vento torrencial golpeava a cidade. Durante toda a noite, as pessoas relataram ver sombras do lado de fora de suas casas e ouvir sussurros de seus armários, porões e sótãos. É difícil dizer quanto disso é verdade e quanto é resultado de uma cidade apavorada com imaginações selvagens. No entanto, as coisas que encontraram no dia seguinte eram inegáveis. A rua principal estava coberta por milhares de pássaros mortos de muitas espécies diferentes. Muitos atribuíram a culpa à tempestade, apesar do fato de que algumas das raças nunca haviam sido registradas na área. Algumas nunca foram nem identificadas. Um menino jovem, Carson Roonze, foi encontrado mutilado, dobrado e enfiado dentro do tronco de um velho carvalho. As pessoas relataram avistamentos de uma grande criatura parecida com um cachorro, de pelagem negra e olhos vermelhos penetrantes, vagando pelas florestas à noite. Dias depois, um bebê nasceu com um defeito de nascimento grave. Sua cabeça era deformada, quase alongada como a de um chacal. Havia também crescimentos estranhos nas suas escápulas, acompanhados de tendões e tecido muscular. O recém-nascido sobreviveu apenas algumas horas, mas muitos achavam que os crescimentos se pareciam quase com asas. A polícia estava perdida e, à beira de motins, convocou uma assembleia para abordar os incidentes cada vez mais horripilantes. Muitos na cidade falaram o que pensavam, com a maioria direcionando sua ira às autoridades que falharam em impedir esses eventos. Nossa cidade era do tipo religioso à moda antiga, e muitos acreditavam que havia sido amaldiçoada por Deus. O chefe da polícia reafirmou que o Halloween continuaria ilegal e que dobraria os esforços e recursos para descobrir a verdade por trás do que estava acontecendo. A audiência caiu em um silêncio atordoante, até que um riso baixo e resmungante surgiu da última fila. "Isso não vai parar!" A voz de um homem gritou. Todos os presentes se viraram para ver ele se levantar no meio da multidão. Ele era um homem alto, esguio, com sobrancelhas negras e ferozes, e um sorriso que parecia estar sempre grampeado em seu rosto. "E quem é você?" um dos membros do conselho perguntou, fazendo a pergunta que todos tinham em mente. O homem alto sorriu e se apresentou como Atticus Stone. Ele alegou ser um adivinho e que havia sido guiado por sonhos para ajudar a cidade em seu momento de crise. Agora, a maioria das pessoas riria à mera sugestão do que ele iria afirmar, mas nossa comunidade era profundamente religiosa. Alguns poderiam até se atrever a dizer que era profundamente crédula também. O Sr. Stone afirmou que os portões do inferno haviam se aberto e todo tipo de coisas começaram a escapar do abismo. Ele disse que era o início das etapas do arrebatamento e que não havia mais sentido em rezar a Deus, pois ele não nos ajudaria. Mencionou algo sobre como isso quebraria um certo juramento, mas não elaborou mais. Alguém perguntou quem eram as crianças de olhos negros, mas o Sr. Stone deu apenas uma resposta enigmática. Os perdidos. As pessoas estavam assustadas e preparadas para acreditar e fazer qualquer coisa se significasse manter a si mesmas e suas famílias seguras. A confiança na polícia e na igreja despencou para um nível histórico, à medida que os eventos estranhos se recusavam a ceder e lentamente, mas seguramente,
As pessoas se voltaram para os conselhos do estranho Sr. Stone. Stone professou que havia, de fato, uma maneira de manter as pessoas seguras durante esses tempos turbulentos, mas para fazê-lo, era necessário fazer algumas alterações nas tradições. Ele primeiro instruiu as pessoas a montar um sinal em suas portas da frente. Era um emblema estranho, com aparência de hieróglifo ou um brasão, com 2 símbolos idênticos no centro que pareciam números 3 espelhados. Se os 2 números 3 fossem pressionados para dentro, eles formariam um 8 ou talvez um símbolo de infinito invertido. Na época, eu não sabia se isso era importante, mas logo comecei a ver o símbolo pendurado nas portas de muitas casas da cidade. Alguns viam essa ação como feitiçaria, mas Tony contra-atacou suas acusações. Ele disse que não eram demônios a quem deveríamos rezar por proteção, mas sim a um anjo do arrebatamento. Ele explicou que esse anjo em particular tinha um grande poder e era temido por todas as coisas abomináveis e traiçoeiras. Ele não deu um nome direto e se referiu a ele apenas como o espreitador em vermelho. Stone então falou sobre um novo feriado que deveria ser realizado todos os anos em outubro. A maioria das pessoas na cidade agora o chama de Elmont, mas Stone tinha um nome diferente para isso, Atona Patromus. E não, isso não é um feitiço de Harry Potter, eu já verifiquei. É um tipo de festival que dura o mês inteiro e que já está acontecendo há 32 anos. Os primeiros 15 dias do mês são conhecidos como o tempo de sangue. As pessoas são instruídas a brigar, se cortarem, em geral, serem cruéis com qualquer um que encontrarem. Também não devem haver casamentos, festas de aniversário ou celebrações de qualquer tipo durante esse período. Até funerais são estritamente proibidos. Se alguém acontecesse de falecer, ele teria que ser mantido no freezer até que o tempo alocado acabasse. E isso realmente aconteceu também, não a parte do freezer. Mas o tempo de sangue parece coincidir com muita dor na cidade. Sempre há um aumento nas mortes, abusos domésticos e agressões durante esse período. Pode ser apenas uma coincidência ou estresse elevado, mas meu avô faleceu durante esse tempo também. Os próximos 15 dias do mês são basicamente o exato oposto dos primeiros. É conhecido como o tempo da carne, e é uma celebração com festas, danças e todas as intoxicantes que você puder arranjar. As pessoas são incentivadas a beber, usar drogas, fazer sexo e se entregar a todos os prazeres que possam imaginar. Começou de forma moderada nos primeiros anos, mas com o tempo, quase se tornou uma espécie de feriado para nós. Hoje em dia, não é incomum ver grandes festas nas ruas, covis de ópio e orgias à luz da lua com dezenas de participantes. A degeneração parecia se infiltrar lentamente e corromper as pessoas da cidade à medida que os anos passavam. Ex-membros da igreja sucumbiram ao hedonismo, e indivíduos geralmente respeitados começaram a se entregar às suas fantasias. Não vou mentir, eu realmente gostei desse feriado enquanto crescia. A primeira metade do mês era uma droga, mas o resto era essencialmente apenas uma grande festa. O evento é estranhamente catártico de uma maneira que nunca consegui replicar com mais nada na vida. É quase como se o contraste da dor imensa no início do mês tornasse os prazeres no final infinitamente mais agradáveis. O último dia do mês é reservado para o evento mais importante de todos, o Tempo do Silêncio. Todo 31 de outubro, em vez do Halloween, as pessoas da cidade retornam para suas casas, apagam todas as luzes e dormem na mesma sala umas com as outras. Ninguém deve pisar fora de casa entre as 22 horas e 4 horas para qualquer propósito. Aqueles que desobedeceram essa regra ainda não foram vistos novamente. Eu me lembro dessas noites mais vividamente de todas. Não apenas porque finalmente estava sóbrio depois de uma maratona de 2 semanas, mas por causa dos sons. Acontece que o tempo do silêncio nem sempre cumpria seu nome. Claro, a maior parte da noite era quieta, morta em silêncio, na verdade, mas de vez em quando você ouvia um grito agonizante à distância ou rosnados animalescos do lado de fora. Deus sabe o que realmente estava acontecendo naquela noite, mas honestamente, espero nunca descobrir. O dia em que começamos a ouvir a Ticustone foi o dia em que Deus realmente abandonou nossa cidade. Meu pai me disse isso uma vez antes de falecer. Ele nunca quis falar sobre a tradição, mas naquela noite ele estava bêbado o suficiente para não restringir a língua. Agora eu gostaria de ter falado mais sobre isso com ele. Stone fez todos os cidadãos jurarem segredo e prometeu caçar qualquer um que dissesse seus segredos para o mundo exterior. Não exatamente um bom presságio para mim, mas vivi minha vida com medo dele e do que ele trouxe para nossa cidade. Não vou mais viver com medo,
venha o que vier. Por essas razões, imagino que nenhum de vocês tenha ouvido falar dessa estranha tradição. Aparentemente, Stone e seus capangas são bons em manter segredo sobre o que estão fazendo, mas isso é apenas metade da história. Veja, a coisa mais estranha sobre o plano de Stone é que ele realmente parecia funcionar. Desde que a cidade adotou a tradição, as coisas melhoraram muito. Não houve mais desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de crianças de olhos obsidiana ou outros criptídeos. Caramba, até o valor das propriedades subiu. A cidade está prosperando no comércio e cresceu rica além das expectativas nos últimos anos. É quase como se tudo estivesse bom demais para ser verdade, o que, claro, foi como eu comecei a pensar que era. Acontece que, talvez, realmente tenhamos estragado as coisas. Essa é a razão pela qual estou aqui contando essa história agora. Você tem que entender. Quando tudo começou, eu era muito jovem e estúpido. Claro, era estranho no começo, mas todos nós apenas seguimos em frente após as coisas começarem a melhorar. O que estou tentando dizer é que é muito difícil reconhecer uma seita pelo que é quando você já está dentro dela. Finalmente me mudei da cidade alguns anos após o ensino médio. Levei apenas algumas menções da tradição da nossa cidade para amigos e colegas de trabalho de qualidade medíocre para realmente começar a contemplar toda a minha criação. Foi então que fiquei realmente curioso sobre toda a situação. Comecei a pesquisar e, após meses de busca, finalmente encontrei aquele símbolo estranho que penduramos em nossas portas. Estava em um lugar que eu realmente não queria que estivesse também, um velho livro sobre vodu e o oculto. Esse símbolo está intimamente associado a uma entidade de som familiar, o espreitador em vermelho. Ele tem outro nome também, mas a maioria dos especialistas recomenda não falá-lo ou mesmo escrevê-lo. Aparentemente, essa é uma boa maneira de chamar sua atenção, o que é algo que você realmente não quer se não estiver preparado. Os nomes detêm um grande poder. Essa divindade ou força tem qualidades associadas principalmente à vingança, ira e guerra. Parece um sujeito simpático, não é? Estranhamente também está associada a coisas como proteção, família e até o bem-estar das crianças. É como se você misturasse Rambo com Mary Poppins e desse a isso habilidades sobrenaturais. Existem uma infinidade de rituais e sessões espíritas para obter o favor desse ser. A lista é longa, mas um deles chamou minha atenção e manifestou um pavor amorfo no meu estômago ao lê-lo. Acontece que esse feriado que temos realizado nos últimos 32 anos é na verdade mais como um ritual, projetado para invocar o favor do espreitador em vermelho. Para mim, a realização de que minha cidade natal vinha realizando um ritual oculto por mais de 30 anos e utilizando o poder de alguma criatura antiga era preocupante o suficiente, mas então vi as outras histórias online e as peças finalmente se encaixaram. Estou disposto a apostar que você também as viu. Relatos postados em fóruns detalhando o encontro de alguém com crianças cujos olhos eram completamente negros. Na maioria das vezes, as crianças se comportavam de maneiras inquietantes e pediam à potencial vítima para deixá-las entrar. Tenho certeza de que muitas dessas histórias são apenas ficção nesse ponto, mas muitas pessoas juram por seus relatos, e essas são as que me preocupam. A questão é que sempre assumi que esse fenômeno era isolado à nossa estranha cidadezinha, e acho que em algum ponto realmente foi. Não acho que a Tona Patromus estivesse realmente banindo-os para o inferno, como Stone alegou. Acho que apenas os empurrou para outro lugar. Pior ainda, pode ter realmente exacerbado o problema. Eu lidei com esse conhecimento por pelo menos uma década, uma verdade horrível que quase consumiu minha vida. Para aqueles que podem me criticar por não ter falado antes sobre isso, eu não os culparia. A verdade é que estou com medo, não apenas do que Stone e seus comparsas possam fazer uma vez que descubram que expus seus segredos, mas também daquela coisa que eles adoram. Este ano marca o 33º ano de Atona Patromus, e acho que isso é significativo. 33 é um número com muitas qualidades interessantes. O mais alto grau alcançado na maçonaria escocesa é o 33º grau. O Grande Oriente da França da maçonaria foi fundado em 1733. Em 1933, Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha, e os Estados Unidos adicionaram o grande selo maçônico inscrito com as palavras latinas para Nova Ordem Mundial na nota de $1. Truman, um maçom de 33º grau, se tornou o 33º presidente dos Estados Unidos e lançou as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, que estão posicionadas na linha de 33 graus de longitude.
Muitos locais interessantes com histórias paranormais também estão localizados ao longo do paralelo 33, incluindo Jerusalém, Roswell, Novo México, o Triângulo das Bermudas, as Pirâmides de Gizé. Alguns também acreditam que Atlântida e o Jardim do Éden estavam uma vez localizados em algum lugar dentro do 33º paralelo. JFK foi assassinado no 33º paralelo, assim como David Koresh, um líder de culto morto aos 33 anos. Houve muitas tragédias ao longo do 33º paralelo, e sugiro que você investigue por si mesmo, pois não há como eu listar todas elas. A numerologia lista várias características associadas ao número 33, incluindo iluminação, ascensão consciente e nascimento espiritual. Muitas culturas e religiões também atribuem grande importância a esse número. A religião védica das tribos anglo-indianas tinha 33 divindades. O segundo nível do nirvana budista é chamado Triastriya, que traduzido significa pertencente aos 33 divais. Os rosários islâmicos geralmente têm 33 contas, que correspondem aos seus diversos nomes de Deus. A Bíblia cristã tem as referências mais relevantes de todas. O reinado do rei Davi em Jerusalém durou 33 anos. Disse que Jesus Cristo realizou um total de 33 milagres ao longo dos evangelhos. Ele foi crucificado no ano 33 depois de Cristo aos 33 anos. O Monte Hermon fica a 33 graus de longitude e 33 graus de latitude, e é dito ser o lugar onde os nefilins desceram à terra pela primeira vez. O último livro da Bíblia, Apocalipse, também parece reverenciar o número. 333 é metade do número da besta que se diz que surgirá na era do arrebatamento. A besta é dita devorar 1/3 das estrelas do céu e aniquilar 1/3 de toda a vida na terra, ou aproximadamente 33,33%. A besta tem muitos nomes diferentes, incluindo o Grande Dragão, a Mentira das Mentiras, mas o mais interessante para nossos propósitos, o Espreitador em Vermelho. Agora tudo isso pode ser apenas uma vaga coincidência, e eu serei o primeiro a admitir que não sei o que isso tudo significa. Eu apenas acho bastante poético que nossa cidade esteja perto de Phoenix, Arizona. Uma fênix é uma criatura mítica de pássaro engolida pelas chamas, algo que teria sido retratado como um espírito vermelho que se espreita nos céus. O brasão que decora as portas da minha cidade natal também carrega o 33 invertido, como se isso quisesse significar algo. Ah, e você pode adivinhar qual é a longitude em que nossa cidade está localizada? Bem no meio do 33º paralelo. Eu sei que tudo isso soa louco, e provavelmente como uma besteira conspiratória para a qual não há base real neste ponto. Pode ser que eu tenha analisado demais tudo isso, mas não consigo evitar a sensação de que há algo mais nisso. Se você souber algo sobre a filosofia maçônica, saberá que os números são de grande importância. Nada que eles façam é uma coincidência, tudo deve significar algo. O que exatamente isso é, eu não sei. E em relação às crianças de olhos negros e tudo mais, ainda não estou certo de como tudo se conecta. Eu ainda não sei o que elas querem, como conseguem fazer o que fazem ou mesmo o que realmente são. Eu sei de uma coisa, no entanto, elas ainda estão por aí. Como eu disse no começo, não quero arruinar a diversão de ninguém. Sei que muitas pessoas adoram essa época do ano, e não gostaria de tirar isso delas. Só acho que é importante que todos vocês estejam cientes das coisas que realmente estão por aí. Então, quando a grande noite chegar, e vocês estiverem todos vestidos como Clifford, o Grande Cão Vermelho ou uma versão sexy de uma bruxa ou algo assim, apenas mantenham os olhos abertos. Haverá muitos doces ou travessuras naquela noite, e alguns deles podem ter olhos que parecem um pouco escuros demais. O que quer que vocês façam, apenas não os deixem entrar em suas casas. Não há como saber quantos deles ainda existem agora, ou para onde foram, mas eu tenho uma estranha sensação de que ainda não vimos o último deles. Fiquem seguros por aí.